todo mundo, eu sou a Carol, esse Café com Tartas, e a gente vai conversar sobre Joyland, do Stephen King. Eu confesso pra vocês que esse livro aqui foi, tipo, muito bom e muito ruim ao mesmo tempo pra mim, porque o que aconteceu foi que em partes a história me prendeu e em partes não parecia que era um livro do Stephen King. Tem muitas coisas que eu gostei nessa história aqui, mas tem muitas coisas que eu falei assim, li muita coisa melhor desse cara, sabe? Basicamente, esse livro aqui vai contar pra gente a história do Kevin Jones e um ano que ele passou fora da faculdade. Porque o que aconteceu? Durante a faculdade dele, no primeiro ano, ele namorou uma menina e daí nas férias ele foi trabalhar nesse parque de diversão, que foi Joyland, e ela terminou com ele. E daí ele achou que ele não estava pronto ainda pra voltar pra faculdade, então ele não ficou só o verão em Joyland, ele ficou o ano inteiro. Ele trancou a matrícula, ficou em Joyland até ele se sentir apto pra voltar a estudar e etc. Ele escreve esse livro aqui já bem depois que a história acontece, e ele vai contar pra gente a história de alguns acontecimentos que aconteceram nesse parque. Então ele começa o livro contando pra gente da história dele com os amigos dele, de como ele terminou com a namorada dele, etc, etc. E daí em algum momento do início do livro ali, uma vidente vai fazer uma leitura pra ele e vai dizer que existem duas crianças que estão diretamente ligadas à vida dele. Uma menina de chapéu vermelho e um menino com cachorro, e que uma delas tem o dom de prever futuro. Aí essa vidente, que é a vidente que trabalha no parque, fala isso pra ele. E ele é muito cético, porque ele acha que ela é só uma charlatã. E aí acaba o verão, os amigos dele vão embora, e existe uma lenda no parque de que o espírito... Bom, uma menina foi morta no parque, isso não é lenda, acontece. Ela foi assassinada, supostamente por um serial killer. E daí os detalhes foram omitidos da imprensa pra facilitar a identificação de testemunhas e do corpo, etc, etc. E eles começam a trabalhar lá, eles descobrem a lenda de que o espírito dela ainda assombra o trem fantasma, que foi onde ela foi morta. Quando eles estão num dia de folga ainda, ele com os amigos dele, eles vão e dão uma volta no trem fantasma, e um dos amigos dele jura que vê o espírito dela. Esse livro aqui, então, aí ele começa a investigar isso, porque eu não entendi até agora o que esse personagem tem. Mas ele precisa ver o fantasma da tal Linda Gray, que foi a mulher que foi morta no trem fantasma. Então ele começa a investigar o assassinato dela, o que aconteceu. Ele descobre que o cara que matou ela pode ter matado mais umas 5 meninas, mais ou menos, porque foi um serial killer, etc, etc, etc. Ele começa a investigar muitas coisas. E aí, no meio do caminho, ele salva a vida de uma menina que tem um chapéu rosa. E aí ele fica famoso no parque por causa disso. Depois ele salva a vida de um outro cara. Ele conhece o tal menino que tem um cachorro. E ele começa a acreditar. E realmente o menino, ele vê coisas. E basicamente o livro inteiro é sobre a história desse cara tentando se encontrar depois de um fim de namoro. E tentando achar esse tal fantasma pra ele se sentir bem, finalmente. O livro tem uma narrativa fácil, ele é rápido de ler, apesar de ele ter 300 páginas. E ele é um livro fácil de ler. Ele é um livro, assim, bem turmado em coisas de parque de diversão. Stephen King faz pesquisas antes de escrever os livros, né? Então, ele usa gírias que são utilizadas mesmo por gente que trabalha em parque de diversões, etc. Só que ele não é um livro que você lê e se você não vê aqui que tá escrito Stephen King, se você pegar esse livro pra ler, você não vai reconhecer o autor aqui, entendeu? Eu acho que falta Stephen King nesse livro. É um livro bom, não tô dizendo que é um livro ruim, mas não é. Mas assim, é uma diversão super válida, porque a história é super rápida, não é pesada, é super leve, não chega a ser exatamente um livro de terror. E a história é bacana, fala um pouquinho sobre esperar e seguir em frente, mas assim, eu realmente esperava mais do livro. E é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, deixem o seu joinha pra me ajudar a divulgar o canal, se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos, me sigam nas redes sociais, elas estão todas ali embaixo, e até o próximo vídeo.